esse é o vlog da Maratona Literária de Halloween e da Victober. Se você não sabe o que é Victober, ela é a maratona literária de obras do período vitoriano da Inglaterra. Só que eu vi um problema. A minha primeira atualização do que eu li para essas maratonas se perdeu. Eu não sei o que houve, se eu não consegui gravar, se... Eu simplesmente não sei se eu apaguei sem querer, mas eu vou botar o que eu já tinha gravado, né, agora, e depois eu vou atualizar o restante, né, e vamos ver o que acontece, ok? Assista agora o que eu já tinha atualizado. Tô aqui com uma pilha de livro para guardar e tenho que atualizar todo mundo. Tem que atualizar as leituras que já estão tudo atrasadas. Eu acho que eu não vou... Ainda bem que eu selecionei 2 contos por livro, porque parecia que eu sabia que eu não ia dar conta de fazer nada, porque eu acho que eu tô entrando numa baita de uma ressaca literária, porque, nossa, como eu tô sem paciência. Até conto eu tô demorando para ler, sabe? A gente tá fazendo a leitura de Belgravia, que é, pra mim, eu tô fazendo uma leitura conjunta, né? Com a Gláucia e o Micael, do Alegria Literária, que a gente sempre tá... Quando eu falo que eu vou ler algum livro, a Gláucia vem nos comentários, eu tenho esse livro, vamos ler junta? Vamos! Aí vira uma leitura conjunta. Então a gente praticamente todo mês tá lendo algum livro junto. Então, mas aí eu coloquei esse livro aqui como leitura pro Victober, que são leituras vitorianas, né, do período vitoriano. Esse aqui não é de autor do período vitoriano, mas a história se passa no período vitoriano. Só que aqui é o seguinte, a história começa quando, num baile, durante as guerras napoleônicas, se passa em Bruxelas, um baile que ocorre em Bruxelas, um dia antes da Batalha de Waterloo, que foi uma batalha decisiva para a guerra da Inglaterra contra a França de Napoleão. Aí, pronto, encerra essa batalha, muita gente morre, muita gente que estava nesse baile saiu dali para ir para a batalha e encerrou essa batalha, passa-se 25 anos. E algumas pessoas... Esse baile ficou, assim, super conhecido, né? Pelo que aconteceu, pelas pessoas que participaram dele e tal. Todo mundo ficou comentando. Aí, nós temos, a partir disso, os personagens principais, né? E as consequências do que aconteceu naquele baile. E tem muita coisa que acontece no início do livro, mas se eu contar... Eu não sei se caracteriza spoiler, sabe? Mas eu acho que vai perder muita graça. Mas assim, é um jogo de... Nós temos basicamente uma pessoa que tem a cabeça no lugar, porque o resto das pessoas se encantam com a... São pessoas hipócritas, são pessoas que se encantam com a vida... Aquela vida aristocrática, aquela vida de aparências. Elas se encantam com isso. Se vendem por muito pouco, né? Se vendem por muito pouco, são falsas, não mudou muita coisa, mas são falsas, são desleais. Tem muitas que são leais pra caramba, mas tem outras que são super desleais e tem esse mundo de falsidade. E eu tô aqui, eu tô atrasada na leitura porque eu tô enfrentando esse período de... querendo entrar numa ressaca literária. Daí era pra eu tô na metade do capítulo, já no finalzinho do capítulo 7. Era pra eu estar indo pro capítulo 9. A história é muito boa. Pra quem gosta de romance histórico, ó, chuchu beleza. Tô com esse negócio de chuchu beleza, né? Mas enfim, e é legal ler com o Micael porque ele tem muita bagagem de história, então ele já fez relações com a maçonaria, umas coisas bem interessantes que eu e as meninas, a gente não... Porque tem uma amiga da Gláucia, né, que tá lendo com a gente não teria percebido esse tipo de coisa. Então, tá valendo muito a pena. Eu tô tentando ler de noite uns romancinhos,
bem levezinho, mas um romance bem bobinho, sabe? Porque pra ver se eu leio alguma coisa, porque eu não consigo ir pra cama e ficar sem fazer nada até a hora de dormir. Eu tenho que ler, porque eu não consigo ficar mexendo no celular, eu não consigo ficar vendo nada, assistindo TV, porque isso me tira o sono. Então, o que me ajuda a me concentrar na hora de dormir é a leitura, e tem que ser alguma coisa bem leve. Então, eu tô lendo essas coisinhas assim, e bem devagar, sabe? Pra ter ideia de como tá o meu esquema indo pra ressaca, é que um livro que normalmente eu levo 2 a 3 dias pra ler, eu tô lendo 4, 5 dias. Mas isso aí não quer dizer nada, né? É só pra dar o tom de como eu tô mais ou menos. Aí eu peguei, porque como eu falei, eu vou só pra começar, pra eu não me exigir muito, porque parece que eu tava adivinhando como é que tava a minha ansiedade, pra eu não me exigir muito, cada livro de conto que eu peguei, eu falei, não, eu vou ler 2 contos de cada livro. Então, tamo no esquema da TBR, tamo no esquema da lista. Aqui, eu ainda tô lendo, porque é um conto grande, A Queda da Casa de Usher, que é um conto bem grande mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Já tô bem no finalzinho dele. O conto é isso aqui, ó. É um tanto de página. Vai da 35 a 72. E aí depois, eu não sei o que eu vou ler. Eu tinha separado o conto Berenice, mas eu acho que eu vou ler de novo as traduções, que eu ainda não conhecia essas, de O Corvo. Porque O Corvo eu conheço em inglês. Nossa, eu só lembro do meu professor declamando sozinho. Aí eu fui ler, eu li 2 contos de Vitorianas Macabras. E aí o primeiro que eu li foi um conto da Charlotte Brontë, que é bem curtinho, que é Napoleão e Espectro. Nós temos como personagem principal Napoleão, que assim, ele não é tão medonho. Ele tem um quê de suspense. E é interessante, porque você não entende lufas no início. Você fala assim, mano, o que tá acontecendo aqui? Né? Porque você fica tão confuso quanto o Napoleão no início, sabe? O Napoleão chega no quarto dele, ouve um negócio, porque o Napoleão, ele é um cara da guerra, então ele ouve um barulhinho, ele já fica, né? E aí ele vê um vulto, mas ele não sabe de onde tá vindo, e ele fica apavorado. E aí você vai entrando na confusão junto com o Napoleão. É aquela coisa da literatura gótica da Charlotte Brontë que você consegue entrar na história. E você vai acompanhando isso. Aí você tem que seguir esse vulto que depois aparece direito, né? Mas que fica numa forma meio que de espírito. E ele pede pro Napoleão segui-lo. E você vai seguindo junto com o Napoleão. É bem interessante, é um conto curtinho de... Deixa eu ver... 4 páginas. 1, 2, 3, 4. Aí eu li um chamado A Verdade, Somente a Verdade, Nada Mais que a Verdade, da Rhoda Broughton. E, cara, esse aqui é tenso. É bem tenso. O final dele você fica... Uou! É bem tenso. É o final que você não espera. E ele é um conto epistolar, porque, né, epístolas são cartas. Então você fica, nossa, cara. Ele vai falando de uma casa que a princípio é a casa perfeita, ninguém entende porque ela estava tão barata para alugar. E aí depois vão descobrir os problemas, porque essa casa era uma casa maravilhosa, cheia de coisas boas dentro da casa, mas estava baratíssima para alugar, num local assim, num bairro maravilhoso, mas ninguém entendia por que estava tão barata. Aí depois, com o passar dos dias, é que vai se descobrindo por que essa casa estava tão barata. Mas, cara, o que choca é o final. É o final. Você fica assim, uou! Mas eu pretendo ler mais coisas. Eu acho que eu já disse em algum lugar que tem uns textos de apoio nesse livro Vitorianas Macabras que são muito bons. Esse Vitoriosas, pela organizadora Márcia Heloísa, que ela fala um pouco do período
do período vitoriano com o emancipamento, com o início do emancipamento das mulheres, né? Porque essas mulheres aqui representadas, elas eram escritoras famosas na época. Elas foram apagadas da história, mas elas viviam do ofício de escrever. E aí fala do luto da Rainha Vitória, que ela viveu num luto fechadíssimo durante muito tempo. E isso meio que influenciou a escrita da época. E é bem interessante. A escrita da época foi uma escrita muito sombria, se você for prestar atenção na maioria das produções literárias. Aqui, a Rainha Vitória. E ela teve um reinado muito longo. Bom, é isso. Depois eu volto para mais atualizações. Esse vlog não vai ficar muito grande não, porque são contos, são coisas curtas e provavelmente eu não vou fazer muitas leituras, né? Já volto. Bom, eu vou ter que fazer essa atualização com o barulho dos vizinhos de cima, né? Eles não costumam ser barulhentos não, mas é que sempre tem o horário das brincadeiras. Como eu perdi o início do vlog, né, com as atualizações, eu vou ter que fazer praticamente tudo agora. Então vamos lá. Para Victober, eu terminei o Belgravia, do John Fellows, com tradução da Raquel Agavino. E assim, foi uma história surpreendente, com muitas reviravoltas. E o final você gosta e tal, mas ele é meio arrastado, sabe? Ele não é uma leitura tão fluida, mas ele é bem estilo Dalton Neb, que é do mesmo autor. É uma coisa bem legal para você conhecer a fundo como é o dia a dia, porque fala bastante, não só da parte aristocrática, e como Dalton Neb fala bastante da vida dos funcionários, né, dos serviçais. Mas o que me surpreendeu nessa obra foi o narrador, porque ele tem várias vozes, são vozes múltiplas, mas nos mesmos parágrafos. Por exemplo, no mesmo parágrafo você tem as vozes múltiplas, você sabe o que cada um tá pensando no mesmo parágrafo. Eu achei super interessante, é um narrador onisciente, eu acho. Eu achei interessantíssimo esse tipo de narração, eu gostei pra caramba, eu gosto de múltiplos narradores, e dessa maneira eu não gosto do excesso de narradores. Às vezes quando é excessivo, você às vezes se perde, mas nesse caso eu achei interessantíssimo esse narrador onisciente com múltiplas vozes. E nesse caso não ficou cansativo, não ficou confuso, mas faltou fluidez na história. Mas é muito legal porque tem muitos aspectos históricos aqui. E eu acho que vale a pena. Você só tem que ler devagar, porque ele é meio cansativo, sim. E aí, eu não li mais nada, eu só fiquei nos 2 contos mesmo, de Vitorianas Macabras, aqueles que eu falei. O outro que eu já tinha lido era A Porta Sinistra, que eu também indico pra caramba, é muito legal esse conto. E aí, eu terminei A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, esse aqui meio clássico, que tem tradução da Márcia Heloísa, com ilustrações do Ramon Rodrigues. E é muito legal. Eu adoro essa foto clássica do Edgar Allan Poe. E essa folha de guarda tá linda. Tem uns extras aqui muito interessantes com algumas fotos da casa do Edgar Allan Poe. Eu fiquei de ler Berenice, mas eu tava num esquema assim, eu tava meio, não ansiosa, mas eu tava com preguiça de ler as coisas, preguiça de ler textos grandes. Por isso que eu procurei contos curtos. E os do Edgar Allan Poe, o menor deles tinha 30 páginas. Aí eu fiquei meio assim, porque os textos do Edgar Allan Poe poucos são fluidos. O da Queda da Casa de Usher, ele era muito lento, ele era muito denso. Não lento, mas ele era muito denso, sabe? Então eu cansei com ele. Eu fui bem devagar com ele e fiquei cansada. Eu ia ler Berenice e acabou que eu deixei para depois. E aí, eu tinha começado com Medo Imortal, o Academia Sobrenatural de Letras. Olha que coisa linda.
que esse aqui é organização, ele é organização e notas do Romeu Martins com ilustrações do Lula Palomanes. Tem umas coisas interessantíssimas aqui. E eu li os contos A Igreja do Diabo, do Machado de Assis, e cadê o outro? E A Sombra do Coelho Neto. A Igreja do Diabo, ele fala sobre o diabo que um dia decide que quer fazer uma igreja nos moldes da igreja, nos moldes que a gente conhece, que nós conhecemos, a igreja cristã, né? E aí ele quer fazer tudo certinho, né? Com preceitos, com ritos. É muito interessante. Não é aquele terror que, né, você espera, mas tem um quê sombrio, porque estamos falando do diabo, né? Então naquela época, você não ia falar do diabo num meio conservador, num meio que todo mundo, né, era aquele cristão fervoroso. E é muito interessante, Machado de Assis, né? Ele sempre tá... A parte final é aquela cutucada dele, né? Aquela coisa meio cínica dele, né? Aquela cutucada na sociedade que é fantástica. Aí o outro conto que eu li foi A Sombra do Coelho Neto. E a premissa dele... Pena que esse conto é curto, ele podia ser mais bem desenvolvido. Eu escolhi ele porque ele era curto, mas... À medida que eu li, eu falei, cara, esse conto seria fantástico se fosse mais bem desenvolvido. Porque aqui nós estamos falando de um psicopata. Ele é um médico e ele resolve matar a mulher porque ele tá desconfiado que ela tem outro. E ele resolve matar a mulher com bacilos de tuberculose. Mas a mulher, ela já tinha uma saúde frágil. Só que ele fica consternado, ele fica intrigado, porque ela fica cada vez mais saudável à medida que ele vai administrando esses bacilos. E aquilo, como cientista, ele fica intrigadíssimo, né? Porque ele começa a querer estudar por que ela está ficando cada vez mais saudável. Porque ele está fazendo aquilo com ela para ela morrer. E, cara, pena que o conto é curto, porque a premissa dele é muito legal. E vale muito a pena sim, mesmo ele sendo curtinho. Aí nós vamos para as HQs. Eu li primeiro o volume 2, como eu estava lendo, eu tinha começado, de A Menina do Outro Lado. E é o tipo do livro, é o tipo da HQ... HQ não, mangá, né? Que é do Nagabi, que tinha sido para o desafio. Eu nem tô mais com uns negocinhos de desafio aqui. Deixa eu pegar lá. Tá aqui a minha TBR. Aí, por exemplo, a Vitorianas Macabras tinha sido para o Victober e para a Maratona Literária de Halloween, que consistia nos desafios de contos, de gótico e de autora mulher. O Belgrávia tava pro Victober, né? E nós temos o Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, foi para clássico, contos e gótico. A Academia Sobrenatural de Letras foi para clássico, contos e teatro nacional. Aí nós viemos para A Menina do Outro Lado, que vem para mangá, para fofo, terror com crianças e autores não brancos, que aqui nós temos o Nagabi, eu acho que ele é japonês, eu não tenho bem certeza, e tradução de Renata Garcia. Dá pra ver pelo desenho que é um mangá fofo, né? E é fofíssimo. É um desenho sombrio, né? Nós temos aqui, já na primeira página, você vê que é uma coisa bem sombria. Só que assim, eu descobri que na verdade são 10 volumes. Se a Darkside tá publicando um por ano, eu vou ficar louca. Eu tava vendo na Amazon que já tem tudo publicado em inglês. E eu vi alguém comentando em espanhol que o inglês não é difícil. O que eu fiz? Os volumes, eles não são muito mais caros que... Os volumes em inglês, eles não são muito mais caros
que os volumes em português. Aí eu comprei um. Vai aparecer no unboxing eventualmente. Eu vou ver como é que é, porque dependendo, meu filho, eu vou comprar logo tudo, eu vou aproveitar na Black Friday aquele compre 3, pague 2, compre 4, pague 3, porque eu não aguento. Eu tanto não aguentei que eu li logo o volume 3 e o volume 4. Só que assim, eu comecei sem querer o volume 4, aí eu não tava entendendo nada, aí eu fui pro volume, aí eu vi que era o volume 4 e fui pro volume 3. Esses aqui não dá pra falar muito, você tem que ler, eu teria que falar só sobre o volume 1, porque eles são muito gancho, você termina um com um gancho absurdo pro outro, por isso que você quer ler tudo. Eu indico, vai demorar, porque se tá publicando um por ano, vai demorar, porque eles vão muito um gancho pro outro. Então, assim, eu particularmente, na verdade, eu indicaria publicar tudo. O problema é que eles saem de catálogo muito rápido. Tanto que eu tinha comprado o volume 3 e deixei para comprar o volume 1 e 2 depois. E quando eu vi, eles tinham saído de catálogo. Ficou mais de ano fora de catálogo. E eu fiquei só com o volume 3. Eles voltaram pro catálogo agora em agosto. Não, setembro. Eles voltaram pro catálogo. Então, assim, vai comprando e deixa pra ler tudo junto depois. Primeiro porque é caro, né? Se você deixar pra comprar tudo de uma vez, vai ficar apertado, vai ficar complicado. Mas é complicado você ler um por ano, porque é muito gancho e você fica alucinado, assim, querendo ler logo o outro em seguida. Mas a história é basicamente, aconteceu alguma coisa que amaldiçoou os seres humanos e eles se transformaram nesses seres aqui. E os que conseguiram se salvar ficaram presos em vilarejos, em cidades, em torno de muralhas, que eles chamam de mundo de dentro, e os que são amaldiçoados ficaram no mundo de fora. E essa garotinha, ela não foi amaldiçoada, mas ela é cuidada pelo sensei. Essa garotinha se chama Shiva e ela é cuidada pelo sensei, ela mora do lado de fora. Só que ele faz de tudo pra não tocar nela. Ele faz de tudo e ele não deixa ela tocar nele pra ela não ser amaldiçoada. Ele cuida dela até que uma pessoa retorne pra buscar ela. E é muito fofinha a relação deles dois. É uma gracinha, ela é uma criança fofíssima e, assim, pra quem gosta de mangá, quer se aventurar no mangá, eu super indico, mas se você é uma pessoa ansiosa, eu não indico. Vai comprando aos poucos e tal. E aí, eu tinha pegado essa HQ, deixa eu ver, Luz que Fenece para Graphic Novel, autora mulher e Halloween para medrosos. Eu tinha escolhido esse Luz que Fenece da Bárbara Baldi com, deixa eu ver aqui, traduzido por Júlio Schneider, porque eu tinha visto uma coisa meio sombria nos desenhos e tal, sabe? Mas a história, ela é meio assim Jane Eyre, sabe? Uma moça que perdeu tudo, né? A família perdeu tudo e ela é obrigada a se virar, né? Ela sai de casa e é obrigada a se virar. É uma história bem triste, né? Uma história bem triste, mas os traços são lindos. Você acha que é uma coisa meio pintura, mas foi tudo feito digitalmente. É uma coisa muito bonita. Eu indico sim, mas não é uma coisa sombria. Eu achei que fosse. Porque eu não li muito, na verdade, sobre essa história. Eu fui mais pelo traço mesmo, eu achei bonito. Até porque parecia uma coisa meio gótica, sabe? Essa coisa de mansão, uma mansão meio que velha e tal. Já teve... Aí, pra finalizar, eu peguei Lady Killer, volume 2, pra Graphic Novel, autora mulher e serial killer. E assim, eu achei que seria uma duologia e eu vi que não. E a ilustradora e autora é Joelle Jones, com tradução de Raquel Moritz. E assim, os desenhos, como sempre, maravilhosos. Aquele colorido vintage, né? Aquele desenho. Eu gosto aqui no final, que tem aquela coisa meio de pin-up. E ela mostra
os desenhos, né? Que seriam como ela tava fazendo o sketchbook. Cara, é uma história muito legal. Aqui ela continua como assassina de aluguel e aqui a história ela fica mais intensa, né? É muito legal. Continua, ainda tem um texto da autora, Não Há Nada de que um Bom Martelo Não Conserte, introdução à edição brasileira por Tori Telfer, que é aquela autora de Lady Killers, Assassinas em Série, que eu também indico pra caramba. No início deste volume, Josie Schuller, que é a protagonista, se encontra em uma situação particularmente horrível, tentando vender Tupperware em uma sala cheia de senhoras irritantes e fofoqueiras. Elas fofocam pelas costas e também na cara de Josie. E para piorar tudo, elas nem mesmo compram um potinho que seja. Então é aquela coisa da mulher tentando ter um negócio próprio, né? Aqui como vendedora de Tupperware, mas tinha aquela coisa das vendedoras da Avon, que naquela época eram mulheres tentando ter um trabalho, né, um negócio próprio, tentando ter ter sua independência financeira, né, que não era muito difícil para mulheres trabalharem fora. Então era uma possibilidade de mulheres conseguirem dinheiro e ainda assim cuidar da casa. Que a Avon, essa coisa da vendedora da Avon, revolucionou o mercado naquele período. E aí ficou faltando algumas leituras. Teve Drácula, que eu tô numa leitura conjunta com ele, vai até final de dezembro. Vai até início de dezembro. E aí, até porque muito grande, a gente estava lendo 10 páginas por dia. E eu comecei The Importance of Being Earnest, do Oscar Wilde, que é uma peça, e eu não sei se você sabe o que é ler uma peça, que são basicamente diálogos, e são umas 90 páginas, mas é interessantíssimo. Para quem não conhece Oscar Wilde, ele é uma pessoa assim com um texto de um cinismo que você quer, e tem frases assim muito impactantes, você quer marcar tudo, sabe? Porque são aquelas frases de efeito que você quer publicar tudo no seu Instagram, no seu Twitter, tudo você quer publicar porque são muitas frases de efeito. Aliás, o Oscar Wilde tem várias frases que são publicadas por aí. Então, assim, o nome dessa peça se chama A Importância de Ser Prudente. Ela tem um quê de comédia, devia ser uma comédia, é uma comédia escrachada, lógico, por causa do período que ela foi escrita, pra gente hoje não é aquela comédia que você vai gargalhar pra caramba. Mas ela tem um quê interessante, ela cutuca bastante a sociedade da época e ela tem os plots, assim, twists, umas reviravoltas muito interessantes, e eu ainda tô lendo. Mas eu tô lendo bem devagar, porque peça não é apesar de ser interessante, quando eu tô assim, querendo entrar na ressaca literária, eu acabo lendo mais romance. Porque romance é a coisa que me tira da ressaca mesmo. E acaba que nas leituras do mês, eu vou acabar falando só de romance mesmo, porque quando eu tô assim, é só romance que me segura pra continuar lendo. E mesmo assim, romances curtos, porque eu não quero ler nada longo, né? Eu não consigo fixar a cabeça em textos muito longos também. Tem que ser coisa bem levinha e coisa rápida. Então é isso. Basicamente, minhas maratonas, eu li pouco, como dá pra ver, eu li pouca coisa do Victober. Eu comecei a ler O Estudo Vermelho do Sherlock Holmes, mas eu não dei continuidade. Eu fiquei no iniciozinho, mas tava muito legal, só que eu realmente não tava bem. Então esse aqui foi pro Victober, né? Porque é um texto vitoriano. O que mais? Ah, sim! Drácula tava pra maratona literária, de clássico, virou filme, Fantasmas, Espíritos e Entidades. E também pro Victober, que é Bram Stoker. Bram Stoker, que mais? Que é um texto vitoriano, que eu tenho que descobrir agora quem foi que traduziu. Com tradução, introdução, notas e pós-fácil de Márcia Luísa, que ela pelo jeito ela traduz muita coisa da Dark Side. Eu gosto das traduções dela. É isso. Ficou faltando Sherlock Holmes e terminar Drácula e terminar The Importance of Being Earnest. Eu posso dizer que eu fui muito bem sucedida
sucedida nessa maratona, nessas 2 maratonas. Eu acho que fui mais bem sucedida na maratona literária de Halloween do que na Victober. Mas eu me considero super bem sucedida porque eu li pra caramba. Quando a gente for ver as minhas leituras do mês de outubro, vai também ter muita coisa, mas vai ser basicamente romances, porque eu vou deixar pouca coisa da maratona dessas maratonas nas leituras do mês, para não ficar um vídeo gigantesco. Então é isso. Espero que você tenha gostado deste vloguinho, ou vlogão, que eu acho que vai ficar enorme. Eu vou deixar os links desses livros lá na descrição, como sempre. E obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!